E agora é hora de chamar a nossa atração principal, palestrante Anthony Strano. Anthony Strano é escritor e palestrante internacional. Seus livros, palestras, workshops e aulas são apreciados em vários países e idiomas, graças à universalidade dos seus temas, à simplicidade dos seus textos e, principalmente, à beleza dos seus ensinamentos. Com 36 anos de experiência em meditação, Anthony revela habilidade e sensibilidade incomuns para trazer à compreensão do mundo ocidental toda a sabedoria oriental. Seu mais recente lançamento é o livro Busca pelo Bem-Estar, cujo conteúdo nos será brindado na palestra de hoje. Anthony Strano, formado em Educação pela Universidade Macquarie, em Sydney, é diretor da Brahma Kumaris na Grécia e Hungria. Pode, por gentileza, vir até o palco. Ele vem acompanhado por nossa companheira Juliana Vilarinho, que vai nos apoiar com a tradução consecutiva. A Juliana é professora, tradutora de inglês e voluntária da equipe da Brahma Kumaris em São Paulo. Deixo com vocês, então, Anthony Strano e a palestra Busca pelo Bem-Estar, usando seus 8 poderes. Okay, good evening and welcome. Boa noite e bem-vindos. So very nice to be here. I think last time in Sao Paulo, about 7 or 8 years ago, but not to this part. É muito bom estar de volta ao Brasil. Faz cerca de 7, 8 anos que o Anthony Strano esteve conosco em São Paulo, mas não nessa área da cidade, da grande São Paulo. So just arrived today from Greece. E ele chegou hoje bem cedo pela manhã da Grécia. So I look forward to the 2 weeks in Brazil. E ele está muito feliz, esperando, com felicidade, com alegria por essas 2 semanas que ele vai passar no Brasil. But the topic of today is about well-being. You know, this is something that everybody is asking about. E o tema de hoje é sobre bem-estar. E isso é algo que todos procuram ter. Are you looking for well-being? Vocês estão procurando por bem-estar? Or you already have it? Ou vocês sentem que já têm bem-estar? Or sometimes you have it, sometimes you don't. Ou algumas vezes têm, outras não. Il primo, il secondo, terzo, which one? Qual das opções? Primeira, segunda ou terceira? Sometimes. Algumas vezes, levanta a mão. Opção 3. Good. I think most people are in this category sometimes. O Anthony sente que a maioria das pessoas estão nessa categoria de algumas vezes. So we're going to share this evening some thoughts, just some thoughts, how we can make it more constant. E nessa noite nós vamos compartilhar alguns pensamentos de como tornar o bem-estar mais constante. Because, you know, in the world now there are so many crises of so many types. Porque no mundo hoje em dia há tantas crises de tantos tipos. There's a lot of fragility. Há muita fragilidade. So a lot of fear. E, portanto, muito medo. You know, don't know what's going to happen, not just tomorrow, but sometimes even the next minute. Nós não sabemos o que vai acontecer, nem sequer pensando sobre amanhã, mas às vezes no minuto seguinte, nós não sabemos. As the outer systems are collapsing, what to do? E então, à medida que esses sistemas externos, esses sistemas macro estão em colapso, o que fazer? What do you do? O que fazer? We blame something, someone. Será que a gente culpa alguém ou alguma coisa? You know, in Greece, as you know, there's a huge economic crisis. Na Grécia, como vocês sabem, há uma crise econômica enorme, imensa. But the crisis is not really economic. Mas a crise real, ela não é, na verdade, econômica. What is the real crisis?
Qual é a crise verdadeira, a crise real? The crises are values or principles that are not lived. A crise verdadeira é a crise de valores ou de princípios que não estão sendo vivenciados. There's a huge gap between beliefs and behavior. Existe uma grande lacuna entre aquilo que se acredita e o comportamento. Então, há uma grande lacuna entre crença e comportamento. When individuals or communities say they believe in something, but the behavior is totally different, this is the crisis. This is what creates crisis. Quando membros de uma sociedade acreditam em algo, mas se comportam de maneira diferente, esse é o início da crise. And so then also people lose trust. Então também as pessoas perdem a confiança. What happens when you lose trust? E o que acontece quando nós perdemos a confiança? You don't really communicate properly. Nós então não nos comunicamos de maneira apropriada. Don't listen properly. Nós também não escutamos de maneira apropriada. Because you think the people are lying. Porque a gente pensa que as pessoas estão mentindo. So there's all kinds of crises, usually because people are not the same inside and outside. Então, todos os tipos de crise surgem dessa perspectiva, do fato das pessoas não serem o mesmo dentro e fora. So what to do? E então, o que fazer? Well, what does spirituality say? Bem, o que é que a espiritualidade diz a respeito? And what is spirituality? Em primeiro lugar, o que é espiritualidade? It's actually how to live more humanely, how to live with the values. Espiritualidade é, na verdade, como viver de maneira mais humana, como viver com valores. It doesn't mean, going to church all day or, being quiet all day. It means actually how to bring quality into my behavior, which then will increase my well-being. Não significa que eu preciso passar o dia inteiro na igreja ou ficar em silêncio o dia inteiro. Significa trazer qualidade àquilo que eu faço e, através disso, aumentar o meu bem-estar. And so now to develop the inner system. E então, para que a gente seja capaz de desenvolver esse sistema interior, which is, my thoughts, my feelings, my attitudes, my resources. Os meus pensamentos, os meus sentimentos, as minhas atitudes, os meus recursos. How am I using them? Como é que eu estou usando-os? And these resources or these blueprints are the original qualities of the human spirit. Porque esses recursos interiores, que também são referidos como esse modelo, essa matrix, eles são aquilo que é original do ser humano. Where to find peace? Vocês querem encontrar paz? Sim ou não? Where to find respect? Então, onde encontrar paz? Onde encontrar respeito? Where to find balance? Onde encontrar equilíbrio? It's first inside. Em primeiro lugar, é dentro de nós mesmos. I create my reality. Eu sou o criador da minha realidade. Who do you think creates your reality? Quem é que vocês pensam que cria a sua realidade, que é o responsável por isto? Wife, husband? A sua esposa, o seu marido? The government? O governo? I remember my brother, I have a few brothers. My youngest brother once picked me up from the airport. Ele tem alguns irmãos e o irmão mais novo dele uma vez foi buscá-lo no aeroporto. He doesn't like these things too much, but he was going through some problems. These things you mean spirituality? Yes, yes. E esse irmão mais novo que foi buscá-lo no aeroporto não gosta muito de espiritualidade, mas naquela época ele estava passando por uns problemas. I think he was going through his 5th marriage. 5th marriage. Já era o 5º casamento dele. Plus other relationships.
além de outros relacionamentos que ele já havia tido. So he picked me up from the airport. He usually doesn't. E ele foi buscá-lo no aeroporto, que é algo que ele geralmente faz. And he, you know, all this hocus pocus things you do, all these, you know, these types of thinking. I want to know if you can give me an answer to a question I will ask you. Então ele estava fazendo esse tipo de abordagem com o Anthony. Eu quero ver se você é capaz de responder isso que eu vou te perguntar. Can you give me an answer? Você é capaz de me dar uma resposta para isso? Well, I said, depends what the question is, you know? Aí o Anthony disse, depende de qual vai ser a sua pergunta. Yeah, but you guarantee, you know, you give me an answer, because he was, you know, with his marriages and things, he was suffering quite a bit. Então, como ele estava sofrendo bastante com essas questões, os Divorces, casamentos, os divórcios, eu falei, mas você garante que você tem uma resposta para mim? I said, yeah, I'll give you an answer as best I can. Então o Anthony disse, sim, eu vou te responder da melhor maneira que eu puder. So his question was, E a pergunta dele era, what's wrong with women these days? a pergunta dele era, o que tem de errado com as mulheres de hoje em dia? I was a bit surprised. I was expecting something, you know, more deep, more spiritual. E ele ficou um pouco surpreso com aquela pergunta. Ele estava esperando alguma coisa mais profunda, mais espiritual. I said, are you sure this is the question you want to ask me? Aí ele devolveu para o irmão dizendo, você tem certeza que essa é a pergunta que He você quer Yes, of course. fazer? E ele disse, claro, é essa a minha pergunta. And you want me to give you an answer clearly? E você quer que eu te dê uma resposta sobre essa pergunta claramente? Yes, he said. E ele disse sim. I said, you know, look, we create our own reality. Então Anthony disse para ele, veja, nós criamos a nossa própria realidade. If a problem keeps repeating, if a situation keeps repeating, then it means something I'm not willing to change, I'm not willing to look at. Então, se uma situação continua a se repetir, se um problema continua a se repetir, isso demonstra algo que eu não quero mudar. And that's why we are not happy. That's why we don't have a well-being. E é por isso que nós não ficamos felizes e não experimentamos bem-estar. He kept very quiet, Então ele ficou bem quieto, and then he got a bit angry. ele ficou um pouco irritado. What kind of answer is that? Que tipo de resposta é essa? That's no answer. Isso não é uma resposta. But I said, but I told you I would give the answer that I think is the one that I know, that actually we have to look at ourselves. Mas então Anthony disse, eu disse que eu daria uma resposta daquilo que eu entendo, porque na verdade nós precisamos ser capazes de olhar para nós mesmos. And he said, there's nothing wrong with me. E ele disse, mas não tem nada de errado comigo, o irmão dele, né? You know, everything else, you know, she's to blame. He gave me the names of his wives, which I really didn't remember. Então ele começou a falar o nome da esposa e das ex-esposas e ele nem se lembra dos nomes, que elas sim são culpadas. I said, and he said, well, I should have known you would give me such answer. Mas aí ele disse, eu deveria ter percebido que você me daria esse tipo de resposta. Well-being comes when I remember who I am, what I am, what I have. O bem-estar vem quando eu me lembro que eu sou, quem eu sou. I have to remember something original and pure within myself. Eu tenho de me lembrar desse estado original e puro dentro de mim mesmo. We don't have to invent love. We don't have to invent peace, but we do have to understand what it truly means. Nós não temos de inventar o amor, nós não temos de inventar a paz. Nós temos de verdadeiramente experimentar o que elas significam. And as I understand it, when I have proper understanding, then there's proper practice. Também o aspecto do entendimento, porque quando há o entendimento correto, também há a prática correta. You know, once a group of students asked
Plato, you know, Plato of the past. What is the truth? What is the truth? Uma vez um grupo de estudantes perguntou para Platão: o que é a verdade? And what did he tell them? E qual foi a resposta de Platão? Truth is very simple. A resposta foi: a verdade é muito simples. Remember the things you have forgotten. Lembre-se de coisas que você esqueceu. Because everything is there, but you have forgotten it. Porque tudo está disponível. O ponto é que você esqueceu disso. And any time we want to recharge, any time we want to renew, any time we want to create, I have to go inside myself. E cada momento que nós quisermos recarregar, cada momento que nós queremos transformar, eu devo ser capaz de voltar-me dentro de mim mesmo. So what's the first power E então, to create well-being? qual é o primeiro poder para criar o bem-estar? Introspection. O poder da introspecção. Introspection is simply stop. Introspecção é simplesmente parar. Stop thinking, Pare de pensar especially stop speaking, a very difficult one. e especialmente pare de falar, o que é mais difícil. Yeah, I'm Italian, so Italiano, então quando ele fala sobre parar de falar, as pessoas olham para ele de maneira muito estranha. what do you mean stop speaking? O que você quer dizer com isso, parar de falar? So it's good to keep quiet. Because if we don't keep quiet, we can never actually really understand other people. É muito bom desenvolver esse hábito de ficar quieto, porque se nós não ficarmos quietos, nós na verdade não podemos entender outras pessoas. And now everything is so rush and push and quick. E agora as coisas são tão corridas, puxadas, rápidas. Great stress. Grande estresse. Stress because no one knows how to stop anymore. Esse estresse porque ninguém sabe como parar. And so it's a time of, SOS now. We're living at a time where really it is an SOS time. Então nós estamos vivendo um momento que é um momento para SOS, e ele vai explicar o que significa. Well, in English you can use it. I don't know in Portuguese how it works. Isso é como uma abreviação para 3 palavras que em inglês começam com S, O e S. Em português vai ser um pouco diferente. The first S, stop. Primeiro S, o S de stop, de parar. The O, observe. O O de observar. Is it going Portuguese or not? Yes, it Yes. Okay. And the second S, select. E o segundo S, o S de selecionar. Select which thought, which word, which way is the appropriate way, not just react to a situation. Selecionar que pensamento, que palavra, que maneira eu devo agir. Não simplesmente sair reagindo diante das situações. Because it's very clear in the world if something doesn't change, things are just going to get more and more chaotic. Porque é muito claro no mundo que quando algo não muda, a tendência é que as coisas se tornem mais e mais caóticas. Because when we stop, we find new dimensions. E quando nós somos capazes de parar, nós encontramos novas dimensões. Because in stopping, I find peace, quiet. Porque ao parar, eu encontro paz, eu encontro quietude. And also I can reflect. E eu também posso refletir. I understand things in a new way. Eu entendo coisas de uma nova forma. You know Pythagoras, he's called the father of mathematics or the father of science. Então ele está se lembrando de Pitágoras, que é lembrado como o pai da matemática, o pai da ciência. It was very difficult to get into his school. Huh? E era muito difícil fazê-lo ir para a escola. Did you know that? Sabiam disso? And it is said
that the students that were accepted, they had to keep silence for 5 years. Okay, so it was difficult for him to accept students. No, difficult for students to be accepted into the school. Ok. Então, fazendo uma correção do que eu havia dito, na escola onde o Pitágoras estudava, ele tinha um critério, ele é muito criterioso para que os alunos fossem admitidos. And can you repeat the criteria, please? Because the main important thing for him, he said, was the character of the student, not how intelligent he was. Because the intelligence can be developed. But character, it takes a long time to change it. Porque para Pitágoras o mais importante era o caráter do aluno, porque inteligência pode ser desenvolvida, então não era o mais importante, mas caráter sim. But so in silence they could observe, they could reflect, they could understand, but they had to keep quiet. Então, um dos princípios para ser admitido era esses 5 anos de silêncio, porque em silêncio eles poderiam observar, entender, ao se manterem quietos. Because he felt truth was not something that you find always intellectually. Porque para Pitágoras a verdade não é algo que você descobre de maneira intelectual. They believed, there's a divine architect, and this divine architect, if you put yourself in the right position, will give you the truth. Ele acreditava que há como que um arquiteto divino, e quando você se coloca na posição correta, então você é capaz de se conectar com essa verdade. And the divine architect, you could see it, they say the work of the divine architect in the patterns of nature. So they studied nature. E uma outra crença é que era possível observar os trabalhos desse arquiteto divino na natureza. Então, os alunos de Pitágoras estudavam bastante a natureza. In Greek, the word for nature is physi, and that's where we get the word in science physics from. Em grego, a palavra para natureza é physi, e desse prefixo vem a palavra física. So it's not like we understand physics today, thinking and looking at all the chemical things that happen. Então não é a forma que a gente lida com a física hoje, fazendo aquelas fórmulas, apenas assim. It was to notice the beauty of the cosmos. Naquela época era observar a beleza do cosmos. The order, the balance, the harmony. A ordem, o equilíbrio, a harmonia. And they said, this is beauty, this is the cosmos. E isto é a beleza, é o cosmos. That's where we get the word cosmetics from. E é daí que a palavra cosmético surgiu. But it's a different meaning, eh? Mas hoje em dia o significado é outro, não é? But the point I'm trying to make is that actually stepping inside, reflecting, observing, using silence as a tool, we find new things. Mas o ponto que ele está tentando colocar é que ao voltarmos para dentro, refletirmos, observarmos, ao manter esse silêncio, nós somos capazes de descobrir coisas novas. Any advance, whether in education or science, any advance in my own personal life requires me to always learn to have moments of silence. Qualquer avanço, quer seja na ciência ou na minha vida pessoal, requer que eu aprenda a ter momentos de silêncio. And then where there's introspection, where there's an inner peace, there'll also be clarity. E quando há introspecção, quando há paz interior, também haverá clareza. And then this comes to the second power, discernment. E isso traz ao segundo poder, o poder de discernimento. Discernment is very different from judgment. Discernimento é muito diferente de julgamento. Discernment is not concerned with this is right, this is wrong. It's not black and white, it's very different.
O discernimento não se refere a isso é certo, aquilo é errado, é bem diferente de preto e branco. Discernment is tuning in to what is appropriate in this moment. O discernimento está conectado a sintonizar com aquilo que é apropriado em determinado momento. Someone who discerns doesn't work with formulas. Alguém que tem discernimento não trabalha com fórmulas. And so is able to find solutions. They can see that something is not correct, but they won't get into criticism. E então, a partir desse discernimento, ele é capaz de criar de crítica. They don't get stuck on the problem. A tal pessoa que tem discernimento não fica preso no problema. They try to find the appropriate solution. Ela tenta descobrir a solução apropriada. You know, if we get critical, Porque se nós nos tornarmos if we críticos, focus on what is wrong, se a gente foca naquilo que está errado, how can anything improve? como é que alguma coisa pode melhorar? Do you get stuck in problems? Do you get stuck in a problem? Vocês costumam ficar presos num problema? Depends, eh? Isso é uma pergunta, então depende. Do you get stuck in sometimes a person's fault Vocês às vezes ficam presos no erro de alguém mais? and think about it. What am I going to tell them? I'm going to say this, I'm going to say that. Aí vocês ficam presos nesse giro de pensamentos. Como é que eu vou falar com ela? O que eu tenho de falar? Then the words will come out very strong and then nothing actually positive will happen. E as palavras acabam saindo fortes demais e nada positivo Sim. vai acontecer a partir daquilo. So I need to discern how to speak. Should I speak? How to say? Então eu preciso ter discernimento. O que falar? Como falar? Será que eu deveria falar? When we are stressed, when we are angry, when we fear something is unjust, that emotion stops the discernment. Quando nós ficamos irritados, estressados, ou se a gente está sentindo que há injustiça, essa energia ela bloqueia o discernimento. And anger. E a raiva também bloqueia o discernimento. So, anger is a big problem, eh? A raiva é um grande problema, sim? Isn't it? Don't you think? Vocês não sentem que seja? How can there be well-being in myself if I have anger? Como é que eu posso experimentar bem-estar, né, eu mesmo, se há raiva? Anger is not just shouting, eh? E raiva não tem a ver só com sair gritando. Irritated, Sentir-se irritado, constantly irritated, constantemente irritado. avoiding a person, Ou essa atitude de evitar alguém mais. dislike, strong dislike, Uma atitude de desgosto forte em relação a outra pessoa. very critical vision. Uma visão crítica dos outros. This is anger. Isto é raiva. So I've got to decide. Então, é melhor que eu tome uma decisão. Do I want to continue like this or I want to change? Eu quero continuar assim ou eu quero mudar? And this comes to the third power, E isso nos conduz ao terceiro poder. decision. O poder de tomada de decisão. Decision making, to make a decision. Essa arte de fazer, de tomar uma decisão. Because unless I do something, I don't get really the result. Porque a menos que eu faça algo, eu não recebo o resultado daquilo. It's not enough to think and speak. Não é o suficiente pensar e falar. I must do. Eu devo fazer. And so once I decide, I have to do it. E uma vez que eu decida, eu tenho de colocar na prática. Because sometimes people discern what's right, but they hesitate to decide and do it. Porque algumas vezes as pessoas elas têm o discernimento daquilo que seja correto, mas elas hesitam em tomar a decisão e colocá-la na prática. And so what do? And then the fourth power
in order to put that decision into action, and that is courage. Então, nós necessitamos do quarto poder para colocar essa decisão em ação, tomar uma ação, que é o poder da coragem. Courage means to believe, to have faith in what I'm doing. Coragem significa acreditar, significa ter fé naquilo que eu estou fazendo. I'm not influenced by opinions and problems and obstacles. Eu não sou influenciado por opiniões, por problemas, por obstáculos. There was once a very famous woman in England it was about 140 years ago. I don't remember exactly. O Anthony está se lembrando de uma personagem muito famosa na Inglaterra há cerca de uns 140 anos atrás. She was from a very good family. Era de uma família, né, muito boa. And she used to hear the news of the war. There was a big war at that time called the Crimean War. Então havia uma grande guerra naquela época. And thousands of soldiers were dying. E milhares de soldados estavam Because, morrendo. in those days, soldiers usually they died. If, wounded, they would die on the battlefield. Era muito comum naqueles dias os soldados serem feridos e morrerem no campo de batalha. Because there were not enough doctors. Porque não havia médicos suficientes. So anyway, her name was Florence Nightingale. E o nome dessa mulher, Florence Nightingale. And she's the one who started nursing. She was the woman who started nursing. E ela é a mulher responsável pelo início do trabalho de enfermagem. There were no nurses before, Não havia enfermeiras antes. They called her the lady with the lamp because she'd set up the hospital and with the doctors and then go around and check. E ela era lembrada da senhora que caminhava com uma lamparina, né, com uma luz, porque havia o hospital e ela ia com a sua lâmpada, né, segurando um lampião, visitando paciente por paciente. And so, her parents and family were very upset with her. E os pais dela ficaram muito chateados com ela. So women of your level and your social position do not do these things. Porque mulheres do seu nível e da sua posição social não fazem tais coisas assim. And the doctors also didn't like it. E os médicos também não gostavam do que ela estava fazendo. We can do our job. Olha, pode deixar que a gente faz o nosso trabalho. But she had a lot of courage. Mas ela tinha muita coragem. She believed in what she was doing. Ela acreditava naquilo que ela estava fazendo. And now they celebrate Nurses' Day on her birthday. E hoje em dia, o dia de enfermagem é celebrado na data de aniversário dela. I mean, there are many examples. I'm just taking one. There are many. Há muitos exemplos. O Anthony está apenas lembrando-se de um deles. And I personally, all of us, we all need a courage in our daily life. E todos nós precisamos de coragem na nossa vida diária. To have courage, you don't have to be aggressive. Para ter coragem, não é necessário ser agressivo. Because when we speak of power, it doesn't mean the power to be aggressive or forceful. Porque quando nós falamos de poder, não significa ser o poder como uma força de agressividade ou de ficar forçando a barra. It means the power that comes from inside myself, faith in what I'm doing. Significa o poder que vem de dentro de mim mesmo, fé naquilo que eu estou fazendo. And a strong person is always a flexible person. E uma pessoa forte é sempre uma pessoa flexível. A weak person is always very dogmatic. Uma pessoa fraca é sempre muito dogmática. Very insisting, very forceful, very manipulative. Muito insistente, que costuma forçar a barra, muito manipuladora. I know this is what a lot of people do these days. E o Anthony sabe que essas são ações que muitas pessoas fazem hoje em dia. But look at the world. Mas veja o mundo ao nosso redor. Is it power? É um mundo com poder? There can never be real power unless there's respect. Não é possível haver força de governo a menos que haja respeito. Respecting my own mind, respecting my own body, respecting the existence of the other, whether it's human beings or nature.
O respeito dentro da minha própria mente, o respeito pelo meu corpo, o respeito pelos outros, quer sejam pessoas ou a natureza. And respect means I don't misuse. E respeito significa que eu não utilizo o mal. Everybody else may be misusing, but sometimes I need the courage not to misuse. Pode ser que todas as outras pessoas estejam utilizando o mal, mas eu tenho a coragem de não utilizar mal. But my friends sometimes will say, "Oh, take a bit of, drug or drink, 2 bottles of this, and you'll feel great." Algumas vezes os amigos dele dizem, beba tal coisa, 2 copos e você vai se sentir muito bem. But I said, but look at yourself as the next day. E aí ele diz para eles, mas veja vocês no dia seguinte. Don't think of tomorrow, just today. E eles dizem, não pense em amanhã, pense em hoje. It's true in one way, but in another way, you've got to look at consequences. De certo modo é certo que eles estão falando de pensar no agora, mas é importante também observar as consequências. But I had to have the courage who says, no, because I know what's going to happen and I don't want to go that way. Então ele diz, não é uma questão de não ter coragem, é que eu sei o que vai acontecer e eu não quero ir naquela direção. But then also to have courage, I have to let go. E para ter essa coragem é necessário aprender a soltar. What do I have to let go of? E do que nós precisamos soltar? You know the biggest thing I have to let go of? Vocês sabem qual é a coisa principal, a maior coisa que a gente tem de aprender a soltar? The past. O passado. Even yesterday. Mesmo ontem. Is that easy or difficult? Então é fácil ou difícil? Depends. Depende. Yes. Past, we say, past is past. Nós dizemos passado é passado. And forgive, let go. Forgive yourself, forgive others, let go. Então, perdoar a si mesmo, perdoar outros, soltar. Because I cannot have well-being if I hold resentment and animosity in myself. It will make me sick. Porque eu não sou capaz de ter bem-estar se eu segurar animosidade e ressentimento dentro de mim. Isso me tornará doente. There was a doctor, an ancient Greek doctor called Hippocrates, and doctors take the Hippocratic Oath. Os médicos, eles inclusive têm esse juramento de Hipócrates. Yes, and he looked at what causes diseases and how to cure diseases. Então eles olham o que causa doenças e como curá-las. And he said actually the food should be your medicine. E é dito que na verdade o alimento deveria ser o seu remédio. So the type of food a person also eats, he said, influences their physical health. O tipo de alimento que uma pessoa utiliza, que ela come, isso influencia a saúde. So look at today, fast food, Coke. Vejam os dias de hoje, fast food, Coca-Cola. Once I was in America, and I went to a place, some bar or something, and the Coke was free, but you had to pay for the water. Uma vez ele visitou os Estados Unidos e ele estava num bar onde a Coca-Cola era gratuita e você tinha que pagar pela água. How can there be well-being of body and of course then mind? Então, como pode haver bem-estar do corpo e é claro também da mente? Yes. And then the second thing he said, what causes imbalances, which then cause sicknesses, he said is character. E além do alimento, o segundo aspecto que causa desequilíbrio e doença é o caráter. So if my character, if I carry grudges, you know what grudges are? You'd better say something else for that. Grudge means
a resentment, a bad feeling. I have the character that keeps these very strong. Even something happened 20 years ago, I keep it. If that's my character, that I'm oversensitive and I keep things too much, you know, something's going to go wrong, you know, something's going to happen in time. Então, se no meu caráter eu mantenho essa atitude de ressentimento, de segurar coisas do passado, coisas que deram errado, mas que aconteceram de alguma forma. And overthinking about something, you know, I don't let it go. I keep thinking. E se eu continuo pensando demais nas coisas que acontecem, eu não sou capaz de soltar, eu continuo pensando. So, how to deal with the past? Então, como lidar com o passado? It happened. I can't pretend it didn't happen. O passado aconteceu, não dá para fingir que não aconteceu. You know, the first thing, and it's extremely useful and important, is, you know, what did I learn from this? A primeira coisa que é extremamente importante é o que eu aprendi de tal cena. There's always something positive. Porque sempre há algo positivo. For example, someone misused my trust. Por exemplo, imagine que alguém mal utilizou a minha confiança. So what do I do? E o que é que eu faço? I keep the anger, the resentment, or I think, okay, what was the lesson of this? Eu vou optar por manter o ressentimento, a raiva, ou eu vou optar por pensar, qual foi a lição que eu aprendi disto? Do I keep blaming the person, or do I learn a principle? Eu continuo a culpar a pessoa ou eu aprendo um princípio? If I sincerely ask that question to myself, porque se eu fizer essa pergunta para mim mesmo com sinceridade, I maybe will say, well, I should have had more discerning before I trusted so completely. Então, em termos do que eu aprendo com aquilo, ela poderia aprender. Bem, pode ser que eu deveria ter mais discernimento antes de confiar tão completamente. Maybe I was too dependent. Talvez eu tenha sido muito dependente. You know, many reasons. Sabem, muitos motivos. But the main thing is, you know, the main thing is not to blame the person. A coisa mais importante é não culpar uma pessoa. I have to let go of that. Eu tenho de soltar isto. It'll keep me free. Porque isso vai me libertar. And I can learn something that will create a wisdom inside me that I learned from the experience. E eu sou capaz de aprender algo que criará uma sabedoria dentro de mim. Eu aprendo a partir de tal experiência. People have suppressed many bad feelings inside. As pessoas reprimem muitos sentimentos ruins internamente. And this certainly does not create well-being. Isso definitivamente não cria bem-estar. So these 5 powers are with myself. E esses 5 poderes, eles estão dentro de mim. The other 3 are when dealing with others, but I have to have the other 5 first. Então, esses poderes que foram mencionados até agora, chegando até o desprendimento, que eu estou traduzindo como soltar, eles têm a ver com lidar comigo mesmo. E os próximos 3 que ele vai mencionar têm a ver com lidar com os outros. So, as these 5 are working, then the 6th power comes, and that is the power of tolerance. E se esses 5 primeiros poderes estão funcionando, o próximo vem e é o poder da tolerância. And what is tolerance, actually? Tolerance is respect for difference and acceptance of difference. Tolerância, na verdade, é o respeito pela diferença e a aceitação pela diferença. A aceitação da diferença. Because in the world there's a principle that is very important, and that is the principle of complementarity. Porque no mundo há um princípio que é muito importante, que é o princípio da complementariedade. Look at your faces, right? Olhem as suas faces. If you can't see your face, look at the other person's face. Vocês não são capazes de ver a sua face na face do outro. Everyone from here I see, 2 eyes, nose, mouth, 2 ears, right? Todo mundo aqui tem 2 olhos, boca, nariz, 2 ouvidos. And they're in a certain position. E eles têm uma posição
na face. And they have to be in that position. E eles têm de estar naquela posição. Otherwise they won't work. Porque senão eles não vão cumprir a sua Yeah. função. I can't have my eyes under my toes. Não é possível ter os olhos abaixo dos pés, dos dedos dos pés. They won't work there. Eles não vão funcionar lá. I can't say, well, you know, I like noses very much. Better if I had 3 noses and no ears. Também não é possível dizer algo do tipo, eu gosto tanto de nariz, eu gostaria de ter 3 narizes, mas nenhum ouvido. Well, we do that sometimes. For example, in a society, you need difference. You can't have everybody the same. You can't have all doctors, all bakers, all teachers. You've got to have the people who clean up the garbage. You've got to have, you know, a variety. Então, embora não seja capaz de fazer isso que ele descreveu, algumas vezes a gente faz isso. E numa sociedade também não é necessário haver a diversidade. Não é possível que todos sejam médicos, que todos sejam padeiros, que todos sejam professores. É necessário que haja aqueles que limpam o lixo, todo tipo de variedade. And when people have complexes, this principle of complementarity is lost. E quando as pessoas elas têm qualquer tipo de complexo, esse princípio da complementariedade ele é perdido. Either, you know, the complex, superiority complex or inferiority complex, too much attachment to social position, political, religious ideas, you know, they're too attached. Então, se alguém está muito preso à posição social, complexo de superioridade, de inferioridade, ideias políticas ou religiosas. Yeah, look, if I know myself, if I know my own purpose, if I know how I belong, I'm aware of my identity. Então, se eu conheço a mim mesmo, se eu conheço o meu propósito, se eu conheço a quem eu pertenço, então eu tenho um senso de identidade. So when I appreciate and recognize myself, I will appreciate and recognize others, and that creates complementarity, that creates tolerance. Quando eu aprecio e aceito a mim mesmo, eu sou capaz de apreciar e aceitar os outros. E isso cria complementariedade e tolerância. But if there's any type of complex, mas se houver qualquer tipo de complexo, superior or inferior, it's ruined, it's damaged. Quer seja complexo de superioridade ou inferioridade, isso arruina o processo, prejudica o processo. We must be different. É necessário que nós sejamos diferentes. And what keeps the unity is what we said, respect and appreciation. E o que mantém a unidade na diversidade é o que foi mencionado, respeito e apreciação. You know, even in a team, whatever team it is, soccer team, football team, you know, all the people in that team have a different, you know, different position, different part, so the whole thing can happen. Pensem num time, quer seja um time de futebol americano ou estilo de futebol brasileiro, cada pessoa, cada jogador tem uma posição e essas diferentes posições permitem que o jogo aconteça. And anyway, and this brings us then to adjustment, the power of adjustment, the seventh power. E isso então nos traz ao sétimo poder, o poder de adaptação. Adjustment is basically a flexibility. Adaptação é essa habilidade de ser flexível. And in that flexibility it stops me from going to any extreme. E essa flexibilidade, ela evita que eu entre em extremos. You know, even a good thing, if I take it to an extreme, it will work against me. Porque mesmo que seja uma coisa boa, se eu levo aquilo ao extremo, isso vai funcionar contrário a mim. Because there's another principle in life, it's called the principle of positive opposites. Porque há um outro princípio na vida que é chamado do princípio dos opostos positivos. For example, right? Determination. Por exemplo, determinação. It's very good to be determined, to be focused. It gets things done. É muito bom ser determinado, ser focado, fazer com que as coisas aconteçam. But what happens if you are over-determined or over-focused?
Mas o que acontece se você tiver um excesso de determinação, um excesso de foco? No one can work with you. Ninguém consegue trabalhar com você. Too perfectionist. Você se torna perfeccionista demais. And so it needs to be balanced with patience, with flexibility. Então, determinação precisa ser equilibrada com paciência, com flexibilidade. I mean, and I need the power of discernment to be able to adjust in that way. E é necessário usar o poder do discernimento para ser capaz de fazer essa adaptação. And there are many things like, to be able to step into something, but then to be able to step out. Então, esses opostos positivos, ser capaz de conectar-se com algo, dar um passo em direção a algo e depois voltar atrás, dar passos If para I trás. step into something too much, I suffocate it. If I step out too much, I abandon it. Porque se eu me aproximo demais, eu posso sufocar aquilo que eu estou tendo essa atitude. Mas se eu também me afasto muito, me distancio muito, pode se tornar uma atitude de abandono. And to know when to make things happen and when to allow them to happen by themselves. Também essa sabedoria de saber quando eu devo movimentar para que as coisas aconteçam e quando eu preciso permitir que as coisas aconteçam por si mesmas. I need to adjust in that way. Para isso é necessário esse poder de adaptação. And then finally, cooperation. E finalmente, o poder de cooperar. If I got the others, then cooperation it will happen. Se eu tiver todos os outros, então a cooperação acontece naturalmente. The differences become one and act as one. As diferenças tornam-se uma só e funcionam como unidade. And there's a coming together of specialities to do a task. E são necessários vários talentos. Desculpe. Yes. Vários talentos são necessários para que uma tarefa seja preenchida. So harmony. E isto é a energia da harmonia. But never confuse harmony with uniformity. Mas jamais confundam harmonia com uniformidade, Very different. que são muito diferentes. Uniformity is very dogmatic. Everybody has to be the same, think the same, speak the same, dress the same, all of that, A uniformidade é muito dogmática. Todo mundo tem que se vestir da mesma maneira, pensar da mesma maneira, falar da mesma forma, agir da mesma forma. Harmony is based on the uniqueness of each soul, of each person. E a harmonia, ela tem como base aquilo que é a especialidade, aquilo que é único em cada pessoa. And it's linked to the uniqueness of others. E essa especialidade de uma pessoa, então, se conecta à especialidade das outras. Space is given to difference. Então, há um espaço para a diferença. And then such people know when to step in, when to step out. E tais pessoas sabem quando elas devem se aproximar e quando elas devem se distanciar. Uniformity is not like that. Uniformity is very pushy. E a uniformidade, ela não funciona assim. Ela se torna muito cheia de força. So, how to make these powers work? Então, como fazer com que esses poderes funcionem na nossa vida? Quiet, silence. Permanecer quieto, experimentar silêncio. Helps a great deal. Isso ajuda muito. Step back. Ser capaz de dar um passo atrás. So these are the thoughts. Então, esses são os pensamentos que o Anthony gostaria de compartilhar conosco. I mean, it's easy to say them, I know, in half an hour or 40 minutes. It's a lifetime to practice them. É fácil falar sobre eles em 30, 40 minutos, mas nós temos uma vida inteira para praticá-los. But we are students. Mas todos nós somos estudantes. Okay, thank you. Obrigada. A gente ouve na propaganda de rádio e TV normalmente sobre bem-estar e
sempre está associado a conforto, a ambientes arejados, ou mesmo a ambientes de natureza. Parece que a gente compra uma ideia da propaganda de que todo bem-estar vem de fora, são coisas que a gente pode adquirir de fora para dentro, e a gente deve entender aqui hoje do bem-estar bem. Agora, mesmo assim, Anthony, nós somos disciplinados dentro dos modelos de produção das empresas onde a gente trabalha, dentro de processos com papéis que são pré-determinados, e aí se espera respostas das pessoas previsíveis. Como é que se pode alcançar a tolerância dentro de modelos de processo? Mesmo times de futebol, que estava em jogo e que você usou como metáfora hoje, as pessoas esperam papéis pré-determinados. Como alcançar esse bem-estar de dentro para fora, vivendo cobrado por papéis dentro de processos, de times, de organizações? Thanks. Of course, a role carries a responsibility. É claro que um papel, ele tem consigo, ele carrega consigo a responsabilidade. And I must always try to fulfill that responsibility. E eu sempre devo almejar por preencher a responsabilidade. And I was a teacher of English language, and I get all different people coming and different nationalities, but no matter what the student was like, I always felt I had to build that bridge of accessibility. O Anthony costumava trabalhar como professor de inglês para alunos de diferentes idiomas e nacionalidades, e de onde quer que viesse o aluno, ele sentia que ele era responsável por criar essa ponte de acessibilidade. I have to do my best, but also it is a partnership, because so the students had to do their part. Definitivamente, eu tenho de dar o meu melhor, mas é uma parceria, porque os alunos também têm de fazer a sua parte. It's like if I'm sick and I go to the doctor, it's not all up to the doctor, it's up to me. It's up to me to heal, like it was up to me to learn. Então, imagine que eu esteja doente e vá ao médico, mas não depende só do médico, depende de mim me curar, assim como também depende dos alunos aprenderem. I think the problems come when we identify with the role too much. O problema que o Anthony sente é quando nós nos identificamos muito com o papel que nós desempenhamos. It's like an actor. If he plays Hamlet, he has to play it well. But if he identifies with Hamlet so much, he won't be able to do anything else. É como um ator. Imagine que ele esteja desempenhando o papel de Hamlet. É importante que ele desempenhe bem o papel, mas se ele se identificar demais com aquele papel, ele não será capaz de desempenhar nenhum outro papel. If we identify too much with our role, we are too much needing the approval of other people's opinions, you know? Porque quando nós nos identificamos muito com os nossos papéis, nós precisamos muito dependemos muito da opinião das outras pessoas. Certainly open to improvement, you know, open to improve and listen and do my best, but one day at a time, Definitivamente nós precisamos nos manter abertos à melhoria, mas definitivamente viver um dia de cada vez. And sometimes we have to discern who is expecting what, E também é importante discernir quem está esperando o quê, que expectativa que eles têm. Some people expectations are too unrealistic, and they always have expectations. They don't appreciate the good things you do. Existem algumas pessoas cujas expectativas são muito grandes e eles sempre têm expectativas e dificilmente apreciam as boas coisas que você faz. So on the balance, yes, my responsibility, but also, I don't identify. I'm not my role. That's one thing I do. I'm a soul. I have a spiritual identity. I'm the actor. Então, sim, eu definitivamente preencho a minha responsabilidade, mas eu também percebo que o meu papel é uma das áreas da minha vida. Eu sou um ser espiritual, uma alma. Aquele é o meu papel, é apenas
You know, if I'm a football player and everybody expects me to win, maybe I don't sometimes, but that's okay. It's not the end of the world. Imagine que eu seja um jogador de futebol, todos esperam que eu sempre vença, mas eu não venço sempre, tudo bem. Life is like this. A vida é You assim. win some, you lose some. That's how it is. A gente ganha às vezes e perde às vezes, é assim que acontece. Além de sentimentos e pensamentos que nos distanciam desse bem-estar que estão dentro da gente, o grande inimigo, talvez, desse bem-estar é a pressa, é a urgência, que esse mundo moderno nos chama para isso. Nós estamos todos os dias atrasados, vamos dormir, devendo tempo. Como é que a gente enfrenta isso para alcançar esse bem-estar? Owing, you know, obligation, the feeling of obligation is very strong. Huh? Esse sentimento de obrigação, de ter que, é algo muito forte. Sometimes we rush because we want to be functional, but actually, if we rush, it makes us more dysfunctional. Algumas vezes a gente se apressa porque a gente quer demonstrar uma certa funcionalidade, mas na verdade, toda vez que a gente se apressa, a gente se torna disfuncional. We are more effective when we slow down, and so I have to talk to myself and tell myself this. Nós somos mais efetivos quando nós somos capazes de desacelerar. Então eu preciso ser capaz de conversar comigo sobre isto. You know, when somebody is speaking another language, right? In my English, I don't speak fast, because if I spoke very fast, trying to get all the ideas in, the people, even those who can understand, won't understand it, because I'm rushing to finish. Então, por exemplo, no caso dele que está falando inglês com pessoas que usam outra língua, se ele se apressasse para preencher todas as ideias, ele não seria capaz, porque as pessoas não acompanhariam. So I have to train myself, you know, stop. Think before you speak. Então ele precisa treinar-se, pare, pense antes de falar. And when I was in India, one senior yogi, Daddy Janki, who's 98 now, she told us once, but also not only think before you speak, but also think before you think. E uma vez, quando ele esteve na Índia, uma das yoginis sêniores, Daddy Janki, que agora tem 98 anos, ela ensinou, não apenas pense antes de falar, mas pense antes de pensar. Rush has become a habit. Apressar-se tornou-se um hábito. But are things getting better? A pergunta é, as coisas estão melhores ao fazermos isto? Are they getting better? Rushing, doing, are things better? Ao nos apressarmos em fazer as coisas estão melhorando? Does a tree rush to grow? Será que uma árvore ela se apressa para crescer? Takes its time, it works with time, it works with nature. A árvore tem o seu tempo de crescimento, ela trabalha em sintonia com a natureza. Human beings have, unfortunately, have become like machines. That's why they're stressed. Os seres humanos, infelizmente, se tornaram como máquinas e é por isso que eles estão estressados. You know, the word stress, you know, once in the industrial time in England, early technology, stress was used once only for machines. A palavra estresse, durante o início dessa era industrial na Inglaterra, ela se aplicava apenas a máquinas. You know, later on, they started to use it for people. E aí mais tarde começou a se aplicar essa palavra pessoa. Why? Por que será? Do, run, rush, more. Faça, corra, mais. And we don't get anywhere, really. E a gente não está chegando em lugar nenhum com isso. Like going in a circle, you know? Estamos, Like the dog chasing its tail, you know, going around. estamos girando em círculo como um cachorro que corre atrás do seu próprio rabo. When I stop and break this gravity, I can go up. I can see things better. Quando eu paro e quebro essa gravidade, eu posso
subir. Your question was how to do it, but it is you've got to believe in it. I think the first thing is, I have to believe that if I stop, the quality will improve. Então, o Anthony mencionando que a pergunta foi o que fazer em relação a essa atitude de pressa, mas ele acredita que nós temos que acreditar que ao parar as coisas se tornam melhores. If you don't believe it, you won't do it. Porque se nós não acreditarmos nisso, nós não colocaremos isso na prática. Experiment. The word is to experiment, to try. Let's see. Então, a palavra-chave é experimentar com isso, dar-se a chance. Quero voltar a um dos poderes importantes, destacados, que é o da decisão. A gente tem a tomada de consciência, a gente sabe a confusão mental em que a gente se encontra, o estresse em que a gente se encontra, a gente sabe exatamente o que é certo, para onde ir, como você destacou. Agora, como criar modelos para tomada de decisão mais rápida? Porque normalmente nós protelamos as decisões, ainda que a gente tenha consciência do que é certo fazer. Tem alguma regra, algum treinamento para que possamos ter uma tomada de decisão mais rápida? Unfortunately, for many people, pain forces them to actually do something. Felizmente, para algumas pessoas, é a dor que as forçam à tomada de decisão. It's better to do something from wisdom and joy. É melhor fazer algo a partir da sabedoria e da alegria. So, again, it comes back to me, okay, when I put things off, things don't really work. What do I want? Então, de novo, é voltar a mim e refletir. Quando eu adio as coisas não funcionam bem. Então, o que eu quero para mim? And so, and also, is this sure? Is it sure to me this is what I want? And then I will do it. Otherwise it's lost. The enthusiasm and the power that it has, if you delay, will be lost. Porque se eu tenho certeza que aquilo é algo que eu quero fazer, então eu devo colocar aquilo na prática, porque se eu não coloco, o entusiasmo e a força de colocar aquilo na prática se perdem. People speak a lot of what they're going to do. As pessoas costumam falar muito sobre o que elas vão fazer. But they've used all their energy in speaking, so they don't have energy to do it. Então elas acabam usando energia para falar e depois não tem energia para colocar na prática. But I would say the motivation would be that actually it's my own self-respect, Why do I want to delay something? E como motivação perceber que é o meu próprio autorrespeito. Então por que eu quero adiar as coisas? And also, if I realize I only learn when I do something. I don't learn just by thinking about it. E ter essa compreensão profunda de que eu apenas aprendo quando eu coloco algo na prática. Eu não aprendo apenas ao pensar sobre aquilo. I think about learning French. Right? Então, se eu estou pensando sobre aprender francês. I read a book. I learn some of the grammar. Então, eu leio um livro, aprendo um pouco de gramática. But Mas, until I speak something, I don't learn it. Até que eu fale alguma coisa em francês, eu não estou aprendendo aquilo. Makes it practical. Significa que tem que ser algo prático. Bom, de minha parte, estou muito satisfeito, tenho certeza que todos nós nos enriquecemos muito com as suas palavras. Em nome da Brahma Kumaris, nosso muito obrigado ao Anthony Strano por sua presença, por suas sábias palavras. Muito obrigado a Juliana Vilarinho, que nos auxilia na compreensão dessa mensagem tão importante para todos nós. Nosso muito obrigado. Thank you. Thank you. Bem, agora, como parte de nosso aprendizado sobre tudo o que foi dito aqui, seremos conduzidos a uma experiência prática de meditação.
Para isso chamamos ao palco Kátia Roel, professora de meditação, Raja há 20 anos, coordenadora da editora Brahma Kumaris. A meditação será conduzida por ela. Então, esse é um momento especial de dar esse passo atrás, de recolher-se, de reconhecer todo o poder, toda a força que existe internamente. Eu simplesmente junto toda a energia, toda a disposição, todo o interesse em mim mesmo. Sou capaz de adentrar nessa experiência do que flui internamente, no centro da cabeça, no centro da testa. Eu experimento a energia eterna fluindo, dando vida a este corpo, a esta matéria. Eu, o ser, eu, a energia que pensa, eu, no meu estado de paz profunda, eu, a energia completamente em paz. E eu deixo fluir como algo que surge de dentro e se espalha inicialmente para todo o corpo e então para toda a atmosfera à minha volta. Eu experimento a paz e eu emano paz. Nesse estado, é um estado em que eu sou capaz de entender toda a riqueza, toda a força, toda a habilidade de deixar emergir o amor, a apreciação, a segurança interior. E então eu fluo num estado de confiança e paz, me entregando completamente ao contato com a energia suprema, com a energia mais pura do universo, como se eu estivesse me plugando à fonte inesgotável de energia e me recarregando, sentindo o banho de luz, o banho de paz. E eu me sinto, neste momento, um instrumento dessa energia da paz. Então, usufruo do fluir em paz e retorno, mantendo o estado da minha mente tão leve, tão livre, tão limpo. Shanti.
é o som universal, o som que permeia todos os seres, tudo que existe no universo. Shanti, Shanti, paz, significa paz. Nós vamos cantar Om Shanti Om. Quem quiser acompanhar e cantar junto, será bem-vindo. Mentalmente ou com a voz. Enjoy. Om Shanti Om Shanti Om Shanti Om. 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 Vamos cantar juntos? Om Shanti Om Shanti Om Shanti Om. 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 Obrigada pela presença de todos vocês. Om Shanti Om. Nosso muito obrigado a Cristina Garcia e a Célia Garcia para conhecer e saber da programação Brahmakumaris, bkumaris.org.br. Agradecemos a presença de todos vocês nesta noite especial. Agradecemos mais uma vez à Universidade Federal de São Bernardo do Campo, ABC, as equipes de áudio, segurança e apoio e a todos os voluntários que colaboraram para a realização deste evento.